Vamos conversar com a doutora Mara Martins, diretora do Saúde em Foco. Hoje ela veio falar sobre tema interessante, sempre traz alguma coisa nova, né, doutora Mara? Eu procuro trazer. O que você preparou para falar com a gente hoje? Vou falar sobre climatério. Climatério, olha que assunto interessante para o nosso público, né? Mulheres aí que estão a partir dos 40 anos. Isso. Tem algumas que inclusive têm esse climatério precocemente, né? Sim, se ele for antes dos 40, alguns sintomas, se aparecerem os sintomas antes dos 40, é considerado precoce. Precoce, né? Agora, você sabe que eu estava conversando ainda hoje e uma pessoa falou, se você vai falar esse tema hoje? Eu falei, sim, vou falar. E ela comentou comigo o seguinte, eu achei que climatério e menopausa fossem a mesma coisa. Olha. Então, muita gente desconhece. O que é exatamente o climatério? Você quer explicar para a gente? Eu acho que seria interessante. O climatério é uma fase, como você falou, a partir dos 40 anos, onde ocorre uma diminuição da função do ovário na produção de hormônios e começam a aparecer alguns sintomas. E, estatisticamente, a média onde vai ocorrer a menopausa, que é o término da menstruação, aos 50 anos. Então, esses 10 anos, muitas vezes, por falta de conhecimento, a mulher deixa de tomar algumas medidas e perde muito em qualidade de vida. Então, estatisticamente, a partir dos 40 anos, já começa a ocorrer essa queda na produção de hormônios pelos ovários e a mulher começa a ter sintomas como irritabilidade, insônia, diminuição da libido, fadiga, muita pessoa se sente cansada, perda de memória, e tudo isso pode ser facilmente evitado. Existem hoje, né, bastante recursos para isso. Então, muito importante assim, essa definição. A partir dos 40, e não só entender que quando terminou o ciclo, a menopausa, não, existe toda uma fase aí que antecede. Que é preparatória, sim, né? Porque, na verdade, a natureza é muito sábia, a natureza vai nos preparando, né, para as coisas. Deus é muito sábio, né? Então, as coisas vão aos pouquinhos. O que eu já ouvi falar é que mulheres, por exemplo, que têm a endometriose, mulheres que sofreram o processo de endometriose, têm essa menopausa precoce, assim, na faixa dos 42 anos. Aí é complicado, né? Porque a pessoa não estava nem preparada. Não estava preparada, ela já exato. Entra num processo mais rápido do que as outras mulheres. Sim. Agora, a cabecinha das mulheres, como é que fica neste momento, você como psicóloga? Isso, exatamente. Eu gostaria de falar um pouquinho da parte em relação a essa revolução hormonal que ocorre, as mudanças no comportamento. Então, eu falei um pouquinho a questão da irritabilidade. Então, a pessoa não entende direito assim, o que exatamente está ocorrendo. Uma das definições, assim, das características que eu acho que explica mais para a pessoa também se situar é a questão assim, de como se fosse uma TPM prolongada. A TPM já não é fácil para pessoas que, né, sofrem com essa situação. Imagine prolongada. E a pessoa às vezes não entende direito o que está acontecendo, demora um pouco para entender que é uma fase onde está havendo essa mudança hormonal até o término da menstruação. Então, a parte do comportamento ela fica prejudicada porque o marido não entende essa perda, essa diminuição da libido e muitas vezes acaba ocorrendo um distanciamento da esposa. Ela também não sabe muitas vezes como lidar com isso, né? Exatamente, a irritabilidade, a questão da fadiga, então ela, ao mesmo tempo ela pode confundir com um quadro depressivo. São questões hormonais, questões químicas que vão refletir como a saúde ela é um todo no comportamento, na vitalidade, no vigor, na disposição, no humor, né? Porque a pessoa fica às vezes muito assim deprimida ou irritada, né? Irritabilidade muito grande. Aliás, nós mulheres temos que lidar com essas oscilações hormonais mensalmente, então já estamos meio que preparadas. Sim. Agora, o papel da família nesse apoio junto a essa mulher que a vida inteira esteve ali ajudando, contribuindo para que o emocional dos outros estivesse bem, é importante, né, Mara? Com certeza, porque assim, essa fase entre os 40 e os 50, a mulher, ela tem, como é que está a dinâmica familiar dela, né? A parte sistêmica. Então, ela tem provavelmente filhos adolescentes com todas as suas características, ela tem os pais idosos, né, porque já passaram, enfim, já tem uma idade mais avançada. No trabalho, se ela exerce uma posição profissional, ela já deve estar num local de responsabilidade, independente de se é uma função muito específica ou muito especializada ou não. Então, a demanda, nesse momento, para ela é uma demanda grande. Então, ela tem 3 frentes, aí, sem falar a casa, os deveres, as atribuições, mesmo que ela tenha uma funcionária que colabore com ela no sentido de estar comandando tudo isso,
Então, veja bem, a adolescência, que não é algo, né, uma fase bem particular dos filhos. A questão dos pais idosos, que também muitas vezes cabe à mulher. A nossa sociedade é uma sociedade onde é de praxe a mulher que se dedica... Toma conta, exatamente, né, das pessoas que leva estão... ao médico, então às vezes tem que se ausentar do trabalho, ou fazer todo um acompanhamento, que aliás eu acho muito legal, mas assim, a família precisa entender isso, e principalmente os maridos, né? Os maridos, né? Com certeza. Agora, as mulheres podem buscar alternativas também para aliviar essa pressão aí hormonal? Existem Sim. atividades que você sugere, por exemplo, para suas pacientes quando vão em busca de apoio psicológico? Que atividades elas poderiam incluir aí, que não tinham feito até esse momento, e pode ajudá-las a atravessar esse período? Eu acho que tem muitas situações que ajudam, né, a pessoa a passar essa fase, e eu sou meio assim, até eu brinco com as pacientes, eu sou meio chata, entendeu? Porque a pessoa fala assim, mas você... Então eu peço para a pessoa que o quê? Que ela vá ao médico, ao ginecologista dela, ao médico ou médica, que ela cheque as taxas hormonais, que ela leia a respeito. Às vezes passa algum site ou mesmo material nosso, a gente passa para que a pessoa tenha mais informações. Eu acho que, assim, saber o que está acontecendo. Porque se não houver essa preocupação, eu acho que fica difícil o restante. Está desinformada, né? Exatamente. Até eu li que a informação é a melhor solução, é a solução para grande parte dos problemas. Né? É mais fácil quando você é uma pessoa informada, né? Conhecer sobre o nosso organismo, principalmente a mulher, mãe, a gente fica pensando assim, é a família, é a mãe, é filho, enfim, toda aquela sistemática. No trabalho também, hoje a pressão muito grande, né? No sentido de ter... alcançar um local e manter esse local, verdade, né? Não só alcançar, como estabelecer esse patamar. Então, muitas vezes a demanda é tão grande que ela acaba, não sei se não é encontrando tempo, mas fugindo um pouquinho de olhar para si. Que a gente não tem tanto esse hábito. E quando vai ver, já não foi feito muita coisa. E essa fase, Nícia, é uma fase onde ocorre a prevenção para uma menopausa tranquila, que é quando vai terminar o ciclo menstrual, né? Que é o período da mulher da fertilidade para a infertilidade, que é um outro ciclo de vida. Então, se ela fizer um acompanhamento, talvez uma reposição hormonal leve, se ela tem conflitos, uma terapia pode auxiliar na dinâmica familiar, como abordar isso com o marido, com os filhos, com os pais, saber assim, se equilibrar, porque às vezes ocorrem demandas como, por exemplo, uma doença repentina na família dos pais, então ela de repente, ela é solicitada totalmente nessa situação e às vezes tem que deixar de lado o trabalho, não deixar de lado, mas assim, num segundo plano, família, e tem a questão dos ciúmes, né? A família tem ciúmes dessa atenção dela com os pais idosos. Dessa mulher que não está dando 100% da sua atenção naquele lado. Exatamente. Então, a família sofre, essa questão, ela vai afetar a família como um todo. Então, se a gente não souber olhar o todo, ter um espectro bem amplo, fica delicado para estar lidando. O carinho e o amor, né? Essa autoestima bem trabalhada, podem auxiliar. Sempre, né? O carinho, a autoestima, uma autoestima boa, a gente gostar da gente. Sempre assim, eu tenho uma que eu coloco assim, olha... Quem não elogia não tem direito de criticar. Sabe aquela coisa? Isso vale para nós. Então, tipo assim, claro que críticas construtivas são bem-vindas, mas principalmente a conversa que a gente tem, que nós temos conosco. Né? Então, para cada defeito, para cada coisa que a gente quer melhorar, a gente saber valorizar, a gente chama de validar nossas conquistas, né? Validação, se parabenizar pelas nossas conquistas, né? Que ao longo da vida e que vão continuar, é um período, é uma fase, e a vida e com todas as suas características e maravilhas, elas continuam. Segue em frente. Como as outras fases. Né? Muito bacana então esse tema que você trouxe para a gente aí, falando sobre o climatério, doutora Mara Martins, diretora do Saúde em Foco, aparecendo aí os dados dela no GC, né? Saúde em Foco, @IP, é isso? IP2. Então é saúdeinfoco@ip2.com.br para você que quer ter outras informações aí ligadas à psicologia. Mara Martins, muito obrigada mais uma vez por sua presença. Um grande prazer e esperamos contar com você em outros programas. Muito bom. Muito obrigada.